Boa noite, sejam todos bem-vindos. Que Jesus nos envolva em seu manto de paz e amor. Dando sequência ao ciclo de estudos dos 15 princípios básicos da doutrina espírita, hoje iremos apresentar o quarto princípio, perispírito. Informamos que todos os vídeos estão postados em nosso canal no YouTube, Espiritismo Simplificar para Crescer. Acesse o nosso canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E no final, não se esqueça de dar o like. Convidamos a Andressa Oliveira para apresentar o quarto princípio básico do Espiritismo, perispírito. Boa noite a todos. É com muita alegria que eu estou aqui hoje com vocês para a gente falar de mais um tema do nosso ciclo de estudos. O nosso tema de hoje, como a Lília bem disse, é o perispírito. E eu gostaria de, nesse momento, convidar a espiritualidade amiga para nos ajudar, porque é um tema, gente, que ele, como muitos outros temas da nossa doutrina, ele não está pronto e acabado não, sabe? Provavelmente no futuro aí adiante a gente ainda vai ouvir falar muita coisa desse tema. Acho que acredita muita coisa ainda a ser acrescentada. Os próprios espíritos nos adiantam isso no livro dos Espíritos, né? Mas o que nós vamos trazer hoje foi toda a noção, né, ou parte dela, do que eles trouxeram para a gente nas obras básicas, né? Nós vamos falar das propriedades do perispírito, da sua natureza, das suas funções e origem, tá? E da sua relação com a mediunidade. E aí, à medida que eu for falando, fiquem à vontade, tá? Para, às vezes, quer interromper ou acrescentar alguma coisa, tá? Que é muito bom a troca, né? Então, vamos lá para o nosso quarto princípio. Eu resolvi começar esse estudo com uma fala de Paulo. Na verdade, esse aqui é um trecho que ele coloca na primeira carta que ele escreve aos Coríntios. Então, lá no capítulo 15, versículo 44. E lá diz o seguinte: semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Reparem só que aqui Paulo já afirma que não há como conceber um corpo físico sem um corpo espiritual. E o que nós vamos falar aqui hoje é sobre esse corpo espiritual, que também é chamado de perispírito. O perispírito, gente, ele não é só estudado na doutrina espírita. Ele já foi, né, avaliado em outras culturas e religiões, porém ele vem com outras nomenclaturas, né? Eu não trouxe elas aqui hoje porque não é o nosso foco do nosso estudo, tá? Mas é importante nós sabermos disso, porque olha só, bem antes de Allan Kardec já se considerava um corpo espiritual. Mas antes mesmo de a gente falar do perispírito, é muito importante que nós falemos da origem desse perispírito, né? Como que surgiu? Como que surge o perispírito? De onde ele vem? Então aí nós entramos no fluido cósmico universal. E o que é o fluido cósmico universal? O fluido cósmico universal nada mais é do que uma matéria elementar primitiva, da qual as modificações e transformações constituem a inumerável variedade de corpos da natureza. Olha que interessante, nós estamos falando aqui de uma matéria elementar primitiva que constitui basicamente tudo, né, que há na natureza. E é muito importante nós entendermos, gente, que diferente de espírito, matéria não evolui, tá? A matéria, ela passa por modificações e transformações. Se o fluido cósmico universal é a origem do perispírito, de muitas outras coisas que a gente vai ver aqui agora à frente, então nós já podemos entender que, assim como as demais matérias constituídas pelo fluido cósmico universal, o perispírito também ele pode passar por modificações e transformações. Porém, nós vamos perceber que o perispírito ele é constituído de uma matéria diferente da matéria que nós conhecemos aqui no plano físico. Tá? E nós vamos começar a falar sobre isso. Sim, e é importante nós entendermos que quando se fala ali que constitui inumerável variedade de corpos da natureza, nós já vamos entrar aí no que seriam os elementos orgânicos e inorgânicos, ok? Vamos falar também dos outros fluidos que partem do fluido cósmico universal. Esse trecho aqui está lá no livro A Gênese, capítulo 14, item 2. Tá.
E aí, como eu falei, né, dos elementos orgânicos e inorgânicos, o fluido cósmico universal, ele oferece 2 estados distintos. No plano espiritual, seu estado normal seria ali a eterização ou a imponderabilidade. O que significa isso? Significa que a matéria, no plano espiritual, ela é mais sutil, né, menos densa. Né? E ela seria ali o estado normal primitivo, que vai constituir no plano físico também, que é o outro estado distinto, né, do fluido cósmico universal, a materialização ou a ponderabilidade. Quando a gente fala de imponderabilidade, a gente está falando de algo que não é regido pela lei da gravidade, ok? E aqui, no plano físico, né, nós já estamos falando de uma matéria que é mais densa, né? Então, portanto, ela é consecutiva à primeira e ela, sim, é regida pela lei da gravidade, que seria a matéria que nós conhecemos, a matéria mais tangível mesmo, palpável, ok? E aí, sim, nós vamos entrar agora nos elementos orgânicos e inorgânicos. Tá, mas antes a gente precisa entender como o fluido cósmico universal, ele constitui tudo, né? Nós precisamos entender que ele vai constituir também o que a gente chama de fluido vital, ou princípio vital, ou fluido elétrico animalizado, ou fluido magnético. Por que eu resolvi trazer todas as nomenclaturas? Porque quando a gente parte lá para o Livro dos Espíritos, ou para qualquer obra do Allan Kardec, às vezes vai ter essa variação de nomenclatura, e às vezes causa muita confusão para nós, né? Aí a gente não fica sem saber se fluido vital é a mesma coisa que princípio vital, se é a mesma coisa que fluido elétrico animalizado, e sim, né? Eles são a mesma coisa. Porém, vocês vão encontrar isso, às vezes, em cada literatura, talvez você vai encontrar um termo diferente, mas se trata da mesma coisa. E o fluido vital, é ele que vai trazer a vitalidade para os elementos orgânicos. Então, é importante nós entendermos isso, porque lá na frente nós vamos entender a participação do perispírito nisso. O fluido vital, ele é o elemento, a matéria ali, no caso, a energia, né, intermediária, que traz essa vitalidade para o elemento orgânico. Então, o perispírito, ele vai participar com o fluido vital para poder fazer essa intermediação. Nós vamos entender isso mais à frente. Gente, estou vendo que algumas pessoas estão assim, mas está dando para acompanhar, porque realmente é um assunto assim, bem complexo, pode causar um pouquinho de confusão, mas aos pouquinhos eu vou tentar falar devagar, e se vocês tiverem dúvidas, pode interromper, a gente para, tá? Então, aqui, ó, elemento orgânico. O que é o elemento orgânico? Ele é o mesmo que matéria animalizada. Para a matéria ser animalizada, a gente precisa do fluido vital, que também é constituído pelo fluido cósmico universal. Exemplo de matéria animalizada: plantas, né, vegetal, animal. Ali tem vida. E lembrando que não tem o princípio inteligente, ainda a gente vai falar disso. Inorgânico. O que é o inorgânico? É a matéria inanimada, né? Os espíritos falam que ali pode até ter um pouquinho de fluido vital, mas é praticamente assim, não dá nem para notar, porque a gente está falando de quê? Metal, plástico, tá? Então, quando se fala de matéria inanimada, trazendo para a nossa realidade, seria mais ou menos isso aí, ok? E aí nós vamos entender agora como que se dá aqui matéria animalizada, tá? E matéria intelectualizada. Para a gente, então, termos aqui a matéria animalizada, nós precisamos juntar matéria mais princípio vital. O que é o princípio vital? É o fluido vital, é a mesma coisa. Então, às vezes, é aquilo que eu falei com vocês, vai mudar a nomenclatura. O princípio vital é o que vai trazer vida orgânica, né, para o ser. Né? Então, nós precisamos entender isso para a gente entender também a função do perispírito, ok? E para a gente chegar, então, essa matéria animalizada, que lembra que eu falei, ela ainda não está ali com o raciocínio. Para ela raciocinar, o que a gente tem que fazer aqui? Pegar a matéria animalizada, somar mais o princípio inteligente, que é o espírito, e aí sim nós vamos ter matéria intelectualizada. O que é matéria intelectualizada? Somos nós. Ok? Até aqui tudo bem?
Lembrando que isso aqui, gente, eu fiz esse esqueminha, mas na verdade são questões lá do Livro dos Espíritos. Aqui é questão 25, 61 e 62, e aqui anteriormente da 65 a 70, tá? Se alguém depois quiser consultar de novo para entender mais a fundo, tá? Tá, a gente vai partir para o conceito de perispírito, mas antes, para a gente entender melhor a questão do fluido vital, é muito importante nós entendermos isso aqui, ó. Deus, espírito e matéria constitui o princípio de tudo o que existe, a trindade universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido vital. Lembra que a gente falou lá do fluido vital, que é o que traz vitalidade para os seres orgânicos? Então, ele é muito importante aqui para a gente entender. Então, vamos focar nele aqui agora. Que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira, para que o espírito possa exercer a ação sobre ela. Está vendo que é um conjunto de palavras, aí traz aquela confusão? Então, vamos para uma espécie de esqueminha de novo, para ficar mais fácil. Vamos tentar simplificar. Então, aqui ó, a gente temos Deus, Espírito e matéria, a trindade universal. Isso aqui constitui o universo, ok? Faz parte de tudo que existe. Para que esse Espírito tenha ação sobre aquela matéria ali, nós precisamos de um intermediário. Por que nós precisamos de um intermediário? Porque espírito e matéria são meio que distais, né? Como se tivesse um lá no Japão e outro aqui, sabe? No sentido de constituição mesmo, são totalmente diferentes. Então, para que haja ali digamos assim, uma aproximação, né? Para que esse espírito tenha ação sobre essa matéria, nós vamos precisar de um intermediário. Quem é esse intermediário? O fluido vital. Quando o fluido vital ele é somado à matéria, aí sim o espírito consegue ter ação sobre essa matéria. Para que esse espírito traga a sua expressão, que no caso seria ali o raciocínio, pensamentos, tudo que ele é, né? Tudo que o constitui ali, enquanto ser único, aí nós precisamos acrescentar aqui junto ao fluido vital o perispírito. Está fazendo sentido agora? Aí o perispírito ele vai trabalhar também nessa função de intermediário junto com o fluido vital, né? E é ele que vai ajudar o espírito a ter ação sobre essa matéria. Isso tanto aqui nós enquanto pessoas, né? Ali corpo, espírito e perispírito, tanto também nas manifestações mediúnicas. E a gente vai ver isso aqui mais à frente. Tá. E aí nós entramos agora no perispírito. O que acontece? Estou falando ali, né, de corpo, que é aquilo que eu falei com vocês. O que é o corpo? O corpo é o ser material análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Falei do fluido vital agora. Princípio vital, lembra? Princípio vital, fluido vital, a mesma coisa. Às vezes eu vou ficar repetindo isso aqui até para não confundir mesmo, tá, gente? Alma ou ser imaterial. O que é a alma? A alma, gente, é diferente de espírito, que o espírito ele é independente. A alma é o espírito encarnado no corpo. Tá? Para esse espírito estar encarnado nesse corpo, ele vai precisar de quê? Ele vai precisar desse laço aqui, ó, que prende a alma ao corpo, que é o princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Do que nós estamos falando? Do perispírito. Ok? E o que é o perispírito? Vou voltar aqui só para a gente ver aqui, ó, a semântica da palavra perispírito. Perispírito, gente, foi um termo cunhado por Allan Kardec juntamente com os espíritos e vem do latim, né? Peri significa em redor e espírito significa espírito. E aí, olha só aqui nesse desenho, para vocês verem, olha só que interessante. Aqui nós temos o espírito, perispírito, corpo. Corpo é mais denso que perispírito, perispírito é mais denso que espírito. E espírito menos denso que perispírito. Ok? Agora, para a gente entender como que funciona essa junção. Essa junção não é assim como a maioria das pessoas pensam, não. Tipo assim, sabe aquelas vasilhinhas que a gente compra naquelas feirinhas que vem a pequenininha, a média e a grande, uma dentro da outra? Que a gente imagina isso aqui como se fosse isso, né? Espírito dentro de perispírito, perispírito dentro de corpo. E não é bem por aí, não.
Na verdade, o que acontece aqui é o seguinte: nós temos 3 estruturas que se interpõem. O que eu estou querendo dizer com isso? Temos 3 estruturas que estão uma entre a outra. Tanto é que um não está dentro do outro, que o perispírito ele consegue ser expansivo, ou seja, ele consegue sair para onde ele deseja, dependendo do nível de evolução do espírito. Ok? Então, isso aí já dita do que eu estou querendo dizer aqui. Então, não é tipo a boneca russa, não. Tem aquele monte de bonequinha dentro uma da outra, não. Eles são ali, eles estão unidos, ok? Porém, não estão um dentro do outro, não. É muito importante nós entendermos isso. Então, o conceito mais amplo de perispírito ele é o laço que a matéria do corpo prende o espírito, que o tira do meio ambiente, do fluido universal, que a gente já comentou antes, né? Participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e até certo ponto da matéria inerte. Lembra que a gente falou lá do elemento inorgânico? Então, até certo ponto, ele consegue participar também da matéria inerte. Poder-se-ia dizer que é a quinta essência da matéria. Quando se fala de quinta essência, nós estamos falando do quinto elemento. Os espíritos trazem esse quinto elemento aí, né? Quinta essência seria um termo aí grego para o éter. Não sei se vocês já ouviram falar. O éter seria aí um elemento mais sutil, né? E ele é elevado. Então, para diferenciá-lo ali dos elementos básicos, que são quais? Terra, água, fogo e ar, deram esse nome para ele, de quinta essência, que seria o quinto elemento. E é ele que vai constituir ali o fluido e também o perispírito. Está dando para acompanhar direitinho, gente? Está todo mundo tão quietinho? Aí, olha só, isso aqui está lá no Livro dos Espíritos, questão 257, página 210. Vamos partir agora para a natureza do perispírito. Bom, o perispírito, gente, a natureza dele o que ele é? Uma substância vaporosa para os teus olhos, isso aqui é o espírito respondendo, né, para Allan Kardec. E aí ele está falando para os nossos olhos, porque é difícil para a gente ver esse perispírito. Né? Mais para frente a gente vai até entender isso aqui lá nas propriedades dele. Vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós, para eles, né, espíritos. Assaz vaporosa, o que ele quer dizer com isso? Muito vaporosa. Entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Lembra que eu falei que o perispírito ele se expande, ele transita, né, para onde ele quer, dependendo do nível evolutivo do espírito, né? E aí, como eu disse a vocês, lembra que no inicinho eu falei que esse tema ele ainda não está pronto e acabado? Então, os espíritos fizeram um esforço de trazer para a gente comparações para a gente tentar entender o que seria esse perispírito. Aí ele trouxe essa comparação aqui, olha que interessante. Envolvendo o germe de um fruto, há o perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Isso aqui está lá no Livro dos Espíritos, capítulo 1, segunda parte, questão 93. Aí eu fiz questão de trazer a imagem do fruto para a gente entender essa analogia que os espíritos trazem para a gente no Livro dos Espíritos. E aí o fruto que acho que deu mais certo aqui para a gente entender foi o abacate. Porque seria a analogia que os espíritos trazendo para a gente é essa aqui, ó. A casca ali, verdinha, seria o corpo. Essa parte amarelinha que envolve a semente, né, o caroço, é o perisperma, que representaria, no caso, o perispírito, que foi a comparação que eles fizeram. Então, a gente já pode deduzir que a semente, no caso ali, então, é o espírito, né? Então, a gente vai partir para as propriedades. Para a gente entrar aqui, a gente precisa entender antes que essas propriedades vai depender muito de quê? Primeiro, nível de evolução do espírito. Vai depender também de onde esse perispírito ele se encontra. E vai estar relacionado também às manifestações mediúnicas, ok? São 17 propriedades. Eu resolvi até trazer aqui no papel para ficar mais fácil, né? Que eu não ia conseguir decorar tudo isso. Então, a primeira propriedade do perispírito ali é a plasticidade. A plasticidade, gente, ela diz dessa capacidade que o perispírito teria aí, no caso, de esticar e encolher. Um exemplo disso, os espíritos ovoides.
Alguém aqui já ouviu falar? Espíritos ovoides? Já, né? Então, vocês entendem o processo para ele chegar naquele nível ali, né? De retratibilidade. Né? Ele viveu uma vida ali equivocada e tal, e aí depois o perispírito dele vai encolhendo após o desencarne, a ponto dele ter uma aparência aí, segundo os relatos, né, da literatura espírita, de um ovo, ou senão um crânio humano. Então, fica bem retrátil mesmo. Né? Mas, se esse espírito evoluir, esse perispírito pode adotar uma outra forma melhor, menos retrátil, menos encolhida. Né? E aí a gente vai vendo isso aqui. E como eu acabei de dizer, lembra que eu falei no início? Tudo isso aqui vai depender do nível de evolução do espírito. E aí nós temos a densidade. A densidade ela é muito interessante porque ela vai ditar o peso e a luminosidade do perispírito. Quanto menos denso o perispírito, menos peso e mais luminosidade. Exemplo aí bem mais próximo assim, para a gente ter de referência seria Jesus. E mais à frente a gente vai ver essa iluminação do perispírito dele aqui no final do nosso estudo. A ponderabilidade. A ponderabilidade significa que o perispírito ele se submete aos princípios gravitacionais. E aí vai depender, como eu havia dito também no início, do meio em que ele se situa, ou seja, do mundo em que ele estiver. Então, se houver ali, dependendo do nível de gravidade que vai ter, esse perispírito ele vai obedecer esse nível gravitacional, tá? A lei da gravidade. E aí nós temos depois a luminosidade. A luminosidade, né, no caso, é a luz irradiada por um espírito. E será tanto mais viva quanto maior o seu adiantamento. E o perispírito ele participa disso. Então, vai depender também do nível de adiantamento ou do grau de evolução desse espírito. A penetrabilidade. A penetrabilidade, gente, ela diz da capacidade desse perispírito de atravessar, sabe? E aí eu me lembrei de um filme, eu não sei se vocês já assistiram, Ghost, do Outro Lado da Vida. Já assistiu? Muito bom, né? Você também já assistiu? Ah, pois é um filme ótimo. E tem uma cena lá que explica isso aqui, que é a hora que o personagem do Patrick Swayze, né, ele está recém-desencarnado, e ele tenta chutar uma latinha ali, de refrigerante, né? E aí ele tem ali do lado um espírito que já está há mais tempo desencarnado que ele. E esse espírito já consegue, né, ter ação sobre as matérias, atravessar a parede, chutar a latinha. E aí o Patrick, né, no caso o personagem dele, tenta ali várias vezes. E aí é isso aqui que está falando aqui, ó. Para que o perispírito ele consiga, né, é necessário as condições mentais adequadas para que o perispírito consiga atravessar a parede, né, encostar numa matéria, entende? E aí, eu não sei se vocês lembram na cena do filme, né? Exatamente. E aí, eu não sei se vocês lembram na cena do filme, né, seu Zé, se o senhor vai lembrar também. O espírito orienta ele, olha, você tem que modificar seu pensamento, você tem que concentrar, não sei se vocês lembram, ele dá umas orientações meio que assim, né, para ele poder conseguir fazer o que ele também conseguia fazer. E aí chega um determinado momento que ele concentra, e aí sim ele consegue. Ele passa a ter ação sobre a matéria, ele consegue penetrar a parede, consegue chutar a latinha. Então, seria mais ou menos isso aqui. A visibilidade, o perispírito é completamente invisível aos olhos físicos, mas não é para os espíritos. Isso aqui, gente, é relativo, porque alguns médiuns conseguem ver o perispírito, mas segundo o Zimmermann, porque isso aqui eu trouxe do livro do Zimmermann, o livro que é nomeado Perispírito. E lá ele fala que o médium que vê o perispírito, ele vê, mas ele não consegue distinguir que o que ele está vendo é um perispírito. Então, quem vai distinguir são só os espíritos. Então, os espíritos, por exemplo, o nosso perispírito, para os espíritos que estão aqui presentes, ele está visível. Mas para nós aqui, possivelmente não. A não ser que tenha algum médium aqui com clarevidência, aí sim, vai conseguir ver, mas não vai conseguir distinguir que está vendo um perispírito. Tá? O que pode acontecer é ver a áurea da pessoa, que seria aí uma expressão do próprio perispírito. Ok?
Aí nós temos a tangibilidade. O que é a tangibilidade? A tangibilidade é o perispírito, ele consegue ali um suporte do ectoplasma. E o ectoplasma, gente, eu trouxe até a definição aqui para a gente entender, que é muito importante. É energia espiritual materializada e exteriorizada pelos médios. Então, o perispírito ele vai se utilizar disso e aí sim ele vai se tornar tangível. Quando se diz tangível, quer dizer que ele vai se tornar palpável. Igual eu estou encostando nessa mesinha aqui agora. E aí a pessoa vai conseguir encostar nesse perispírito. A sensibilidade global, o perispírito, como ele é quase que uma cópia ali do corpo, ou vice-versa, o corpo é uma cópia dele, no sentido ali de ter ali a impressão dos órgãos. Então, ele também vai ter, vai ver, vai ouvir, vai sentir como o corpo humano sente, como a pessoa ali sente. Então, ele tem essa sensibilidade global. A sensibilidade magnética tem a ver com a energia que esse perispírito ele está captando e está emanando. E aí aqui a gente pode entrar com o exemplo do passe, porque o passe é isso, você está ali oferecendo energia para a pessoa, né? E também a mesma proporção recebendo. E é uma coisa curiosa, porque nesse livro, né, o Zimmermann ele fala que a gente está constantemente doando e recebendo energia, doando e captando energia, só que a gente não percebe. E aí depois é importante, eu vou até comentar da importância da gente entender, conhecer os nossos pensamentos e tentar administrá-los melhor, para que a gente possa também emanar melhores energias e captar também melhores energias. E aí o passe seria esse exemplo, né? Que ali a mediunidade vai estar agindo, e mediunidade, como a gente sabe, a comunicação, ou ali o fenômeno em si, é de perispírito para perispírito. Então, o passista está doando energia e está recebendo da pessoa que está recebendo o passe e vice-versa. A pessoa que está recebendo o passe está recebendo energia, mas também está doando ali. Ok? Está emanando energia. E aí vai depender da condição de ambos, né? Do nível de evolução também de ambos. E aí nós temos a expansibilidade, que é aquilo que eu comentei, essa capacidade que o perispírito tem de sair, né, do corpo, não romper a ligação, mas ele consegue sair ali, né, de perto desse corpo e fazer essa viagem aí. E aí um exemplo disso seria o desdobramento, né, que por exemplo, o médium faz durante o sono. Né, ou até mesmo em estado de vigília, né, tem algumas pessoas que têm uma mediunidade assim, bem assim, apurada, né, consegue fazer ali enquanto está num lugar normal, esse desdobramento. Né, então, seria aí um exemplo dessa característica, dessa propriedade do perispírito. Aí nós temos a bicorporeidade, que seria essa duplicação corpórea, está muito ligada também ao desdobramento. Nós temos a unicidade. O que é a unicidade? A unicidade diz respeito ao perispírito ele ser único. Né? Cada perispírito é um perispírito. Por quê? Até onde o espírito precisa, o perispírito ele guarda as memórias de vidas passadas daquele espírito. Então, ele é único, porque cada um aqui viveu uma experiência nas suas reencarnações. Então, eu vivi uma, vocês talvez viveram outras, e aí está tudo ali até o espírito precisar, tá? Então, por isso que ele é único. A perenidade tem a ver com a participação do perispírito na imortalidade da alma, porque ao contrário do que muita gente acredita, apesar do perispírito ser ele ser semimaterial, só que a matéria dele não é constituída da mesma matéria do corpo físico. Então, ao desencarne, o perispírito ele não morre junto com esse corpo, não. O que se destrói ali é o corpo físico, o perispírito e o espírito eles não são destruídos ali nesse processo de desencarne. O que pode acontecer com o perispírito, como eu falei lá no início, né, que toda matéria se modifica, se transforma, dependendo do mundo para onde ele vai, aí sim, ele pode ter ali uma modificação para se adaptar ao meio em que ele vai ficar. Aí nós temos a mutabilidade, que é a capacidade do perispírito de modificar sua estrutura e forma. Nós temos aí, por exemplo, o Emmanuel, né, que escolheu aparecer para o Chico como um senador romano, né? E aí, mas ele poderia ter escolhido aparecer de outra forma, porque ele tinha outras encarnações. E como ele é um espírito evoluído, ele poderia, sim, ele tinha escolha de aparecer para o Chico, né? De qualquer outra personalidade que ele tenha sido aqui enquanto encarnado. Mas ele escolheu essa. Então, isso aí é a mutabilidade. A capacidade... Sim, fica à vontade.
Boa noite. Eu Boa noite. fiquei com curiosidade sobre uma coisa, porque você falou que o perispírito ele guarda as lembranças do espírito até quando precisar. Sim. Sabemos que a gente encarna várias vezes em outros corpos, em outras vidas. Sim. O perispírito e o espírito, no caso, vão ser sempre os dois juntos, ou o espírito ele pode, quando encarnar, acabar entrando em outro perispírito, ou é sempre o mesmo ali, o mesmo perispírito vai encarnar junto com o mesmo espírito? Não, normalmente é assim, é o mesmo perispírito, porém esse perispírito ele pode passar por modificações. Então, exatamente, quer ver? Vou te dar um exemplo. Igual, por exemplo, hoje eu estou na condição de mulher negra, certo? Talvez na próxima encarnação eu possa vir na condição de um homem. Eu posso ser um homem, eu posso ser, sei lá, eu posso ser um homem branco, não sei, um homem ruivo. Entende? O espírito ele dá essa capacidade, então. Exatamente. Do que eu vou vir na próxima encarnação. Exatamente. Quem define é o perispírito. Isso porque é como eu dei até o exemplo do Emmanuel. O Emmanuel escolheu um modelo, do perispírito dele, de uma das encarnações. Mas ele poderia, por exemplo, se você for lá ver as outras encarnações dele, você vai ver que é muito diferente. É tanto que o nosso corpo, ele exprime o que seria aí o nosso modelo de perispírito, entende? Então, o seu perispírito, ele não é muito diferente dessa condição física que você está hoje, não, entende? E se você vier numa outra vida, você vai vir com o perispírito, o mesmo perispírito, porém ele vai passar por uma transformação, porque de repente você pode adotar uma forma diferente. E aí a gente vai ver isso aqui nas funções do perispírito, porque ele é responsável justamente por isso, sabe? Por ajudar ali na hora que está na concepção, ajudar a montar o organismo, Porém, ele não participa da questão genética. Aí, isso aí, quem vai definir ali é justamente o gene do progenitor e da progenitora. E a gente vai falar disso aqui. Não sei se ficou claro. Ficou? Boa noite, é o Rubem. Boa noite, Rubem. Nesse momento que você falou da expansão do perispírito em relação ao corpo, os sonhos seria mais ou menos, tem a ver quando você sonha e viaja, vê lugares, locais diferentes? Isso, exatamente. É o exemplo que seria o desdobramento, E aí, como eu disse, Rubem, esse desdobramento ele pode acontecer nesse estado, de sonho, ou no estado de vigília, que no caso, a gente tem um exemplo, se eu não me engano, o Eurípides Barçanufo, O Eurípides Barçanufo tinha essa condição, ele conseguia estar sentado ali, que eu acho que, ele, se eu não me engano, ele era professor, e aí ele sentado naquele lugar da sala de aula, ele conseguia estar em outro lugar, mas estava ali, o corpo dele. Então, não se desligava, mas esse perispírito conseguia fazer essa viagem. Andresa, oi. A questão, você falou que o perispírito continua, não é isso? Sim, só que ele passa por modificações. Então, quer dizer que, a minha dúvida é o seguinte, o modo de vida que eu tenho, encarnada, tipo, se eu sou uma pessoa que me preocupo com a saúde física, uso de, talvez, entorpecentes, bebidas, alimentação, isso interfere no perispírito? Sim, foi muito bom você ter trazido essa pergunta, Cláudia, porque é uma dúvida de muita gente, que é a questão da psicossomática, Porque o André Luiz, ele traz o termo psicossoma para o perispírito. E aí, o que acontece? Dependendo do seu pensamento, o seu pensamento momentaneamente ele pode gerar sim ali, por exemplo, tanto para a saúde quanto para a doença, ele pode gerar sim uma impressão no seu perispírito. Mas se esse espírito ele modifica, ele consegue modificar esse pensamento, aquele registro não está lá mais, ele some. Então, é muito importante nós entendermos isso, porque há muita confusão nisso, sabe? Nos estudos de perispírito, e é compreensível, porque é um tema muito complexo, e ele é bem assim, como que eu vou dizer, paradoxal. Porque ainda não tem uma compreensão completa de perispírito, então não dá para entender tudo. Mas isso aí que você trouxe é muito importante, porque causa confusão mesmo. Muitas pessoas acreditam que, às vezes, por exemplo, então, exemplo, um câncer que eu tive, eu gerei ele na minha mente, então eu estou com esse câncer, e ele está lá impresso no meu perispírito, eu vou carregar para o resto da vida. E não é bem por aí, a gente tem que levar em consideração várias coisas, fator genético,
né? A gente tem que levar, assim, uma série de fatores em consideração, porque senão a gente fica até meio paranoico. Tipo assim, nossa, eu já tive um pensamento negativo aqui, então já vai imprimir no meu corpo, no meu corpo espiritual e no meu corpo físico, algo que eu pensei ali agora. E não é bem por aí, não é tão imediato assim, né? A gente está falando aí até de um processo psicossomático. O processo psicossomático, ele é mais demorado, né? Tanto para o bem quanto para as coisas ruins. E aí, Cláudia, você me trouxe digamos assim, outro lema que é muito importante, que vai responder essa pergunta: mente sã, corpo sã. Né? Então, se a mente está boa, se os pensamentos estão ali tranquilos, a gente vai falar disso mais à frente, tudo vai funcionar bem. Se tem algo ali que não está funcionando bem, se já descartou toda a parte orgânica ali com os médicos, né? as origens ali do que pode ser esse adoecimento, e aí não está achando uma causa orgânica para aquilo, significa que tem algo errado aqui na cabecinha. Ok? Então, é mais ou menos por aí, para a gente entender. Eu entendo a dúvida de vocês. Eu também, quando eu fui entender perispírito, eu fiquei muito perdida. Eu falei, gente, mas é muito complexo isso. Porque, olha só, a gente está falando de um corpo que ele é semimaterial, mas essa matéria, ela não é a mesma matéria que constitui o corpo, ela é imperecível. E aí a gente fica pensando, que matéria é essa, né? E como que se dá no nosso corpo, igual a Cláudia mesmo trouxe a questão da saúde, né? Então, realmente faz sentido. Eu até te agradeço pela pergunta, porque é uma coisa que eu também, assim, foi uma das primeiras coisas que eu pesquisei sobre perispírito, você acredita? Porque eu também tinha essa dúvida. Eu tinha muito essa dúvida. Mais alguém, gente? Não? Então, a gente parou na bicorporeidade, unicidade, a perenidade, né, que eu acabei de falar, ele participa da imortalidade. A mutabilidade, né, a gente falou também, que é a capacidade de ele mudar. A capacidade refletora, ela é muito interessante. Aqui a gente está falando do quê? Da aura. Né? E aí, o perispírito, como eu disse, ele não é visível a olhos nus, né, como o próprio Espírito disse para a gente lá no inicinho. Sim, fica à vontade. Quer perguntar? Hã? Eu queria saber o que tem a ver a aura com o perispírito, sabe? Uhum. Essa que é a minha dúvida. Quando vê o que a aura tem a ver com o perispírito. Tem alguma coisa a ver? Então, o perispírito, ô seu Zé Márcio, ele é o seguinte, ele é a extensão da alma, então ele vai trazer a expressão do espírito. Trazendo essa expressão do espírito, ele vai trazer essa propriedade aqui que a gente fala de refletora. E aí entra a aura. Porque a aura que vai refletir o estado mental do espírito. E quem vai ajudar a alma a refletir esse estado mental do espírito é quem? É o perispírito. Ele vai intermediar esse processo. Sabe? Então, por exemplo, se o senhor for um médium clarevidente, o senhor vai conseguir ver a aura de todo mundo que está aqui. O senhor vai conseguir ver aquelas cores que aparecem ali ao entorno, né, da pessoa, que é a aura. E ali o senhor vai conseguir, se o senhor tiver, né, um conhecimento, você vai conseguir fazer uma leitura de como está o estado mental dessa pessoa, se ela está triste, se ela está alegre, porque vai depender da cor. E aí a gente vai até ver aqui daqui a pouco Jesus, né, que Jesus, a aura dele é toda iluminada, e quem participa, quem externaliza isso ali, quem dá essa expressão do espírito dele é o perispírito. Então, daí a gente entende a ligação da aura com o perispírito. Isso deu para entender? Deu? O odor, né? O perispírito, gente, ele pode refletir na própria aura também, ô seu Zé Márcio, o odor, né, do espírito. Isso aqui vai depender da evolução desse espírito. Então, quanto mais evoluído, mais perfumado. Eu já ouvi dizer que o próprio Chico exalava perfume, né? Diz que era um perfume maravilhoso. Eu ouvi dizer isso. Não sei se é fato, mas há relatos de que sim. Sim, fica à vontade, ele quer falar. Em termos de volume e tamanho, a do Chico Xavier chegava a 10 metros. Olha só, não sabia, é verdade? Nunca falaram? Não tinha ouvido falar ainda não. Interessante isso. É a nossa das pessoas comuns, na média de 2, 3 centímetros, seria isso? Interessante isso. Bacana. Isso diz, então, de um espírito bem evoluído, né, Rubem? Muito evoluído.
E aí, então, ele pode trazer odor dependendo do nível evolutivo dele, né? Se tiver um nível evolutivo ali bacana, né? Então vai ser aquele perfume agradável. Se não tiver, a gente já sabe, né? O que acontece. E ele trouxe também ali a temperatura, gente. A temperatura, ele está trazendo ela, mas segundo ele, ainda é uma hipótese. Está vendo por que eu falei que esse assunto ele ainda não está pronto e acabado? Porque a temperatura de todos os outros, das outras propriedades aqui, ela ainda não foi confirmada totalmente, mas ele considerou ela, ok? Bom, agora a gente vai partir para as funções do perispírito. O perispírito ele tem 4 funções: a função instrumental, a função individualizadora, a função organizadora e a função sustentadora. A função instrumental, gente, é a mais importante, porque vai ser com ela que o perispírito vai mediar os fenômenos mediúnicos, né? Ele vai conseguir fazer com que a gente tenha comunicação do plano físico para o plano espiritual, de encarnado para desencarnado e de encarnado para encarnado também. Porque quando, por exemplo, tem uma pessoa aqui pensando uma coisa, aí tem outra lá fora captando o pensamento dessa pessoa que está aqui dentro, são os perispíritos que estão ali se comunicando, ok? A função individualizadora, ela diz dessa identificação do perispírito. Lembra que a gente falou que ele é único? Então, essa função ela é para isso, para trazer essa identidade exclusiva para esse perispírito. E nós temos também a função organizadora. A função organizadora é aquilo que eu falei para alguém que perguntou aí. Sobre a questão do perispírito. Foi você que perguntou, né? Que eu falei que o perispírito ele trabalha nessa questão de constituir e de fazer essa transformação para cada encarnação que a pessoa tiver. Então, olha para você ver que interessante. A função organizadora do perispírito aparece especialmente notável no processo de reencarnação, em que o ritmo morfogenético, no caso relativo à modelagem do sistema biológico, células, tecidos e órgãos, leva à formação de um novo corpo físico que se estrutura rigorosamente de acordo com as características que marcam o corpo perispiritual, ou seja, o corpo físico vai ser novo, mas quem vai ditar ele ali é o perispírito, e esse perispírito vai passar apenas por uma modificação para se adequar a esse novo corpo. Okay? E aí, então, essa organização, como é que ele organiza? Ele coloca as proteínas dentro das células, as células nos tecidos, os tecidos nos órgãos e os órgãos nos organismos. Ok? E aí nós vamos passar para a função sustentadora. Essa também é muito importante. Lembra que eu falei que o perispírito ele está ali participando junto com o fluido vital, vai trazer vitalidade, né, para o ser? Então é nessa função sustentadora que entra isso, porque ele vai tentar manter esse corpo físico vivo até terminar a programação espiritual dessa pessoa. Certo? E aí, um exemplo desse processo que ele faz, por exemplo, a renovação celular. O que é renovação celular? Sabe quando a gente machuca, e aí a gente esfola ou machuca alguma coisa, alguma área do corpo, e aí não tem todo o processo ali de cura, né? Sai da carne viva, aí depois vem uma casquinha, né? Que é a cicatrização, e aí quando você assusta depois, sem você perceber, já não tem nem mais cicatriz, dependendo do machucado. Então, o perispírito trabalha nesse processo de renovação celular. Olha que interessante, para conservar o corpo, até ele cumprir ali a programação espiritual dele no plano físico. Tá, o perispírito e as manifestações mediúnicas. Como eu disse, gente, o perispírito, ele tem um papel muito ativo, nas manifestações mediúnicas. Como é que funciona isso? O perispírito do espírito vai se comunicar com o perispírito do médium, e o perispírito do médium vai transmitir para o corpo desse médium a expressão que o espírito desencarnado quer mandar, que é o recadinho que ele quer passar. Então é dessa forma que funciona. E aí, olha só, o perispírito, como se vê, é o princípio de todas as manifestações. O conhecimento dele foi a chave da explicação de uma imensidade de fenômenos e permitiu que a ciência espírita desse largo passo, fazendo-a enveredar por nova senda, tirando-lhe todo o cunho de maravilhosa. Então, ou seja, o que existe ali, gente, não há nada assim de extraordinário. Tem todo um processo, como eu expliquei, que eu expliquei de uma maneira mais simples, mas dá para a gente entender que muito mais do que a gente imagina, não tem nada ali de mágico acontecendo ali durante os fenômenos mediúnicos, não. Tá tudo muito bem em consonância ali com as leis naturais, ok?
dos próprios Espíritos, porquanto notai bem que foram eles que nos ensinaram o caminho. Tivemos a explicação da ação do Espírito sobre a matéria, do movimento dos corpos inertes, dos ruídos e das aparições. Se nós não soubéssemos dessa comunicação de perispírito para perispírito, por exemplo, se cair alguma coisa aqui agora, a gente vai levar um mau susto, se a gente não soubesse, né? Mas aí quando a gente passa a entender o processo ali da comunicação mediúnica, das manifestações físicas, né? E que o perispírito ele tem um papel ativo nisso, aí sim nós conseguimos entender por que o perispírito é que faz a intermediação para que o espírito tenha uma ação sobre a matéria, seja essa matéria, no caso, viva, com fluido vital, ou um corpo inerte. Então, seria, por exemplo, um copo, se um copo movimenta ali, esse espírito está usando o próprio perispírito dele para ter ação sobre esse copo, sobre essa matéria. Ok? Isso está lá no Livro dos Médiuns, na segunda parte, capítulo 6, item 109. E para a gente encerrar, trouxe aqui uma mensagem do André Luiz, que é muito bacana, muito bacana, perdão. Ele fala que o gênero de vida de cada um, no invólucro carnal, determina a densidade do organismo perispirítico, após a perda do corpo denso. Ou seja, a forma como você leva a vida, os seus pensamentos, as suas emoções, a forma como você administra tudo isso enquanto encarnado, é que vai determinar a densidade do seu corpo perispiritual ou perispírito. E lembra que eu falei? Quanto menos denso, mais luminoso ele fica. Quanto mais denso, menos luz ele tem. Ora, o cérebro é o instrumento que traduz a mente, manancial de nossos pensamentos. Gente, o pensamento aqui é primordial. Então, começa tudo ali. Se você entende o seu processo mental, você consegue emanar energias melhores para tudo, né? Para o universo, para as pessoas, e consegue captar energias melhores ainda. Porque esse processo é assim. O espírito deseja e pensa, o perispírito transmite para o corpo e o corpo executa. E a gente, às vezes, não tem assim... Não para, né, para observar esse processo, é muito rápido. Através dele, pois, unimos-nos à luz ou à treva, ao bem ou ao mal. Entender? Então, isso vai depender muito de como nós estamos administrando as nossas emoções, os nossos sentimentos. E aí um exemplo, né, de uma pessoa que trouxe aqui o perispírito dele, conseguiu até fazer o perispírito dele ser visível, é Jesus. Porque a transfiguração, vocês já ouviram essa passagem da transfiguração? Nada mais é do que um espírito muitíssimo elevado, fazendo ali uma modificação molecular com o perispírito dele, e aí sim ele traz o perispírito dele à tona, o perispírito dele vem e fica visível para as pessoas que estão ali. E ele só está ali daquela forma por causa da elevação dele. Significa que ele não sentiu raiva? Significa que ele não tinha tristeza ou pensamentos, né, disfuncionais? Talvez não, talvez ele tinha. Mas sabe qual que é a diferença de Jesus? Ele conseguia administrar tudo isso, enquanto estava na condição humana. Por isso que ele fala que o que ele fazia, a gente consegue fazer também. Tá? A gente consegue trazer o nosso perispírito ou o nosso espírito nessa elevação do nível de Jesus, mas para isso a gente vai ter que trabalhar um pouquinho, né? Se permita sentir, admita que está pensando o que você está pensando, mas não deixe que esse pensamento te domine. Se ele for um pensamento mais confuso, mais difícil, que está te levando para um caminho mais complicado, tenta trabalhar ele, procura enfrentar de frente, aí você já vai estar trabalhando essa questão aqui, que a gente está falando, para a gente chegar nessa iluminação. E como o próprio André Luiz disse, aí sim nós vamos conseguir emanar boas energias e atrair melhores ainda. Oi, gente, então era isso, né, que eu queria transmitir para vocês. Queria dizer que foi uma oportunidade excelente para mim, porque eu acredito que eu também precisava aprender um pouco mais sobre o perispírito, e estou muito feliz, viu, de estar aqui com vocês hoje falando disso. Então, muito obrigada a todos. Tenham uma excelente noite, que a espiritualidade amiga possa acompanhar todos vocês.